Salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde, o Clube da Bola tá na área, tá começando na tela da RIC TV. E o que parecia impossível aconteceu. Muita gente não acreditava. Figueirense empatou ontem em Alagoas com o CRB, conseguiu o número de pontos que precisava para permanecer na Série B e de quebra confirmou os 4 rebaixados para a terceira divisão, porque na última rodada ninguém mais alcança o Figueirense. Vamos falar também do encontro catarinense na Série A que rola amanhã entre Avaí e Chapecoense. Tem Tigre, tem Jack, tem Brusque e Marcílio Dias na decisão da Copa Santa Catarina e, claro, a fundamental participação dos nossos telespectadores. Faz o seguinte, manda uma mensagem, uma foto, um vídeo, tem comentário? Envia pra gente. Reclamação ou crítica? Ok, manda também. Nosso e-mail é clubedabola@ricsc.com.br. Pode ser pelo Facebook, se você preferir também, facebook.com/Clube da Bola RIC. Você chega lá, já tem a fotinho de hoje, tá eu, o Fábio, o nosso convidado, que eu não vou revelar, mas se você for lá no Facebook vai descobrir quem é, ou pelo WhatsApp, que é mais rápido, mais ágil a participação. 48 é o código, 991914706, tá aparecendo aqui na tela. Vou apresentar primeiro o Fábio Machado, né? Apresentar não, boa tarde dele, porque todo mundo já conhece, nosso companheiro de todos os sábados aqui do Clube da Bola, da RIC TV, ele que é conhecido como Data Fábio, Fábio Machado. Muito boa tarde, que semana! Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola. Na verdade, a chamada ficou muito... A sua chamada ela é totalmente correta, né? Parece que foi um final de Série B maluco, né? Porque 4 times foram rebaixados, os 4 poderiam, de repente, com mais o Figueirense, estar na última rodada, todos eles com chance. Mas maluco foi o ano do Figueirense. O ano do Figueirense é que foi maluco, principalmente o segundo semestre, nós vamos comentar depois. WO, greve de jogadores, uma parceria que veio para sabotar o clube, a retomada com a presença do torcedor. Então, felizmente, o Figueirense continua mantido na Série B, garantia de pelo menos 2 clássicos no ano que vem e mais aquela rivalidade regional com o Avaí e com a própria Chapecoense, que também é outro time rebaixado. Felizmente, né? Terminou bem, pelo menos para um dos 4, e é assunto que nós vamos comentar. E o convidado de hoje, Mancha, é muito legal, hein? Jogou muita bola, grande treinador, um grande diretor de futebol e, olha, é um estudioso do mundo da bola. Nosso convidado de hoje em Santa Catarina, lembro muito dele com a camisa do Figueirense. Mas como treinador, como técnico, trabalhou em Figueira, Avaí, Joinville, Criciúma, Chape, Marcílio Dias, Juventus, Metrô, entre outros clubes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Brasilzão. Já treinou até o Motoclube lá do Maranhão. Vai contar pra gente. Abel Ribeiro, nos estúdios do Clube da Bola. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Abel. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Esperamos ter um bom papo aqui. Como jogador em Santa Catarina, eu lembro do Figueirense. Jogou em outro em Santa Catarina? Não, como atleta só no Figueirense. Figueira. Só no Figueirense. Mas como treinador, rodou os 4 cantos do estado. Passei por quase todas as equipes de Santa Catarina. Eu acho que da Série A da minha um período atrás, o Inter de Lages, acho que foi a única equipe que ainda não tive oportunidade de trabalhar. Alô, Lages, aí, ó. Alô? Alô, Lages. Alô, Araldi. Alô, Araldi. Ó, o homem quer... Tá faltando aí para nós colocar no... Não, mas ele tá no Tubarão. Não, tá no Temos que Tubarão. tirar ele do Calma, mas depois, mais tarde. Agora, o Abel foi um grande ponteiro da Ponte Preta, né? Jogou aqui no Figueirense, jogou junto com o nosso querido Amarildo, né? Nos anos ali, final do 88, era um ponteiro muito rápido, muito ágil. E que depois ficou no próprio Figueirense, foi campeão catarinense em 1999, naquela final, o treinador está aqui do nosso lado, tá aqui do meu lado, aqui, ó, lado esquerdo, com 2 gols do Genilson, que já teve aqui no programa. E o Abel, acima de tudo, ele é um estudioso do futebol catarinense. Mesmo quando, às vezes, não está em atividade, você vai vê-lo em algum estádio anotando o nome de jogador, a idade, a função. Abel, explica pra gente porque essa paixão, né, de 24 horas por dia, viver e gostar do futebol. Primeiro porque a minha vida toda foi ligada ao futebol. Desde os 17 anos, quando iniciei a minha carreira como atleta de futebol no Marília, Atlético Clube do Interior de São Paulo, eu sempre vivi do futebol. A minha vida toda foi ligada a isso. Então, eu sempre, além de atleta, na época, já era um cara que eu procurava saber o que andava no futebol brasileiro. Você joga no estado, mas procura saber jogar adversário, estudava muitos adversários quando jogava. E posteriormente, após eu encerrar minha carreira, eu entrei dentro do futebol, na área de treinador, na área de gerente, e aí eu passei a fazer um acompanhamento meio que geral no futebol. Hoje,
muito mais tranquilo, porque a gama de noticiário é muito maior, a facilidade de você conectar com os atletas é muito maior. Mas no período anterior, aí, a 80, 90, aí, a dificuldade era maior de você estar... Era no caderninho, era nos jornais, era informações de amigos que trabalhavam com o atleta. Então isso aí me ajudou muito a ter um crescimento na área do futebol. E duas histórias bem rapidinhas com o Abel, é claro que ele não vai lembrar, né? Mas quando eu comecei de 98 para 99, né? Uma das primeiras matérias que eu fiz no esporte, o Abel era o técnico do Figueirense. E depois, já um tempo depois, eu acho que ele tinha saído do Figueirense, se eu não me engano, Abel, se você tinha retornado como diretor, ou alguma coisa você estava diretor de futebol, né? Alguma coisa você estava uma função no Figueira, você tinha uma pasta. Aí um dia você estava com os repórteres conversando, você abriu a pasta, tirou um computador, nunca tinha visto um computador, aquele laptop na época, né? Isso iniciozinho, finalzinho dos anos 90, ali iniciozinho dos anos 2000. Daí você tirou um baita de um laptop e mostrou a ficha dos jogadores. Você arquivava a ficha com foto de jogadores, né? Eu lembro que você batia a foto, já mandava pro computador, já fazia a ficha do jogador. Quando entrou a área da computação, a gente passou a trabalhar nessa parte. Fazer um mapa do atleta, né? Fazer um pool de atletas. Então isso aí para mim foi importante. Porque você acompanha um campeonato estadual, no Brasil são 26 campeonatos, então você tem que estar sempre atento aonde está surgindo novos jogadores. E é extremamente importante, Abel, desculpa te cortar, perdão, porque o campeonato é longo, né? Então, Sim. de repente, se perde um lateral direito, chega para o diretor de futebol, eu preciso de um lateral direito, que tenha essa característica. O Abel vai lá e tem já esse jogador para apresentar, ou para sugerir, pelo menos. A grande questão do futebol, por exemplo, vamos citar Santa Catarina, nós temos 10 equipes na primeira divisão. Quando você faz a seleção no final do campeonato, só um lateral é escolhido. E muitas vezes, durante a competição, outros jogadores tiveram um rendimento importante. Então você não pode ficar só com o melhor da posição que é escolhido no final da temporada. Você tem que fazer um acompanhamento por números de jogos. Hoje está muito mais tranquilo, né? Hoje os analistas de desempenho aí estão fazendo as estatísticas. Está sobrando estatísticas, você tem números de todos os lados. Mas há uns anos atrás aí era mais difícil. É o Abel Ribeiro, o Pepe Guardiola de Santa Catarina. Olha só, já tem gente mandando mensagem. Aqui é o Luciano Binhotti de Tijucas. Manda um abraço para Figueira Tijucas. Graças a Deus conseguimos permanecer na Série B. Então, para o Luciano e para toda a galera de Tijucas, para todos os torcedores do Figueira, nosso WhatsApp está aberto, hein? 991914706. Manda mensagem para cá. Um vídeo começou a circular nas redes sociais logo após a partida entre CRB e Figueirense, né? O título do vídeo é Retomada Alvinegra. Material legal, né? Com cenas de torcedores, de jogos, narrado de um jeito bem manezinho, bem ao estilo do torcedor alvinegro. Vamos conferir esse vídeo. Cara, que doideira! Vivemos os piores dias da nossa história. Tivemos que fazer inclusive sacrifícios necessários. Foi absurdo, brother. Aconteceu tanta coisa ruim que não dá nem pra listar. Mas reagimos, nego. Com a força dos braços da nossa torcida, iniciamos uma retomada histórica. Por culpa nossa, é verdade, estávamos no fundo do poço. Enquanto muitos zoavam, nos unimos e calamos uma raça com os pulos e gritos da nossa nação. Foi muito louco. Mas acabou. Finalmente acabou. Feio, de boa, não é um título, não é um acesso, mas é algo que vai além disso. É o fim de um medo, o alívio necessário. É o primeiro passo para um futuro melhor. É a volta da nossa dignidade. É o resgate da alma do torcedor alvinegro. Irmão, sério, tu não precisa ter vergonha. Pelo contrário, tu tem que ter orgulho. Orgulho de não ter abandonado, de ter ido pro Scarpelli debaixo de chuva ou ficar lá torrando no sol. De mesmo com o teu time na lanterna, tomando 3-0 em casa, tu ter cantado o jogo todo e impressionado o Brasil. O Brasil ficou de cara, né? Mas quem é alvinegro sabe que aquela é a nossa verdadeira raiz. Orgulho de ter ajudado a entregar pra tua filha, pro teu neto, pro teu sobrinho, pra tua bucica que seja, irmão. Um Figueira mais forte, de portas abertas, firme pra lutar. Nego, relaxa, as coisas vão melhorar.
Erramos, sabemos disso. Mas com essa sinergia, com essa união, clube e torcida lado a lado, de verdade, depois de muito tempo sofrendo nas mãos de forasteiros, velho. Chega! Vai ser difícil. Sabemos que sim. Mas com teu apoio, irmão, o caminho fica mais leve. Obrigado por não ter desistido do nosso time, seu Estevão. Ajudasse a escrever um dos capítulos mais importantes da nossa história. Pode ter certeza. A nossa retomada não termina aqui. Na verdade, irmão, ela só está começando. Tá aí, legal. Hashtag retomada alvinegra, o pessoal que postou esse vídeo na internet, legal. Algumas expressões bem manezinhas, bem aqui do torcedor de Florianópolis, né? E a primeira pergunta pro Fábio Machado é a seguinte, Fábio. Em qual outro lugar do planeta o cara falaria feio, de boa? Ia ficar legal. Só aqui. Só aqui, né? Agora, o vídeo ele é muito inteligente, né? Tirando aí essa parte dessa brincadeira, do manezinho, dessa linguagem popular, ele é um vídeo muito inteligente porque ele vai no ponto central de muitas questões que aconteceram esse ano. Primeiro, eu sou a favor de uma gestão profissional, mas, viu, Abel? Sou a favor. E a gente tem alguns clubes aqui que estão nesse caminho de clube-empresa, como o próprio Tubarão, depois tu vai falar sobre isso aí. Mas eu não sou a favor de entregar simplesmente um patrimônio para forasteiro, com o chamado aquele porteira fechada, né, como se diz, alguma coisa assim, tá aí, vocês fazem o que quiser, tem cláusula de confidencialidade. Isso não funciona. Isso não funciona. Por quê? Porque o primeiro erro dessa empresa, que quando assumiu o Figueirense, foi exatamente afastar o maior patrimônio do Figueirense Futebol Clube em sua história, que é o povo, que é a sua nação, que é a sua torcida. O Abel sabe, o Abel treinou lá, o Abel jogou no Figueirense, ele sabe da força que tem o torcedor. Então esse vídeo fala exatamente dessa reaproximação. E o histórico jogo contra o Bragantino, em que o Figueirense tomou um 3-0, tomou um banho de bola, mas a torcida quebrou o recorde de público, fez festa do começo ao final, recepcionando o clube, ali foi dito o seguinte: Brasil, respeitem, você pode fazer gestão profissional, você pode fazer o que quiser com o Figueirense, mas não façam o que fizeram há 2 anos, né? Há 2 anos. Entrega o clube, lavam as mãos e vem forasteiro que não conhece a história do Figueirense, não conhece a tradição do Figueirense, não conhece a força da torcida do Figueirense. O Figueirense foi criado aqui, no bairro da Figueira, próximo à Ponte Acelo Luz, que em breve, seu Mancha, o senhor vai poder caminhar por ela. E aquele bairro era um bairro popular, pouca gente sabe disso. Figueirense ali era o bairro popular, era o bairro de pobre, de artífices que trabalhavam no Porto, Rita Maria, ali no Cais, eram sapateiros, não era o pessoal do centro. Então o Figueirense sempre teve essa questão do povo, da torcida, da presença, da massa alvinegra. Então, tirar o povo do estádio Orlando Scarpelli é tirar a essência, é tirar a identidade do clube que foi retomada. A força, o torcedor entendeu a chamada, a retomada alvinegra, assim que saiu a parceria, esse jogo foi o primeiro com o Francisco de Assis, enfim, com toda a diretoria nova, essa gestão temporária. Então, apesar da brincadeira, né, do Sege, da Bucica, que eu acho ótimo, foi uma grande sacada, o texto ele é sensacional. Abel, em campo, um 0-0 ontem, o Figueirense teve chance de fazer gol, o CRB também teve chance de balançar a rede, o 0-0 serviu para o Figueira. Hoje a gente brinca, né, tava comentando aqui, o Figueira teve sorte, muita gente também teve azar, né? Como é que você viu essa retinha final e a permanência do Figueira, Abel? Eu acho que a história do Figueirense na Série B, ela teve três etapas, né? Ela teve a primeira etapa no início com o Emerson Maria, onde ele teve uma pontuação em alguns momentos próximo do G4. Teve o intermediário da competição, onde deu toda aquela confusão em relação à administração e à comissão técnica e os atletas. Aí foi a queda do Figueirense. E teve a retomada do Figueirense quando o pessoal local, né, daqui, através do Chiquinho de Assis e outras pessoas. Puta merda. Não tem problema. O programa é ao vivo, a gente botou aqui no silencioso, sei lá, uma vez escapa, Abel. Fica tranquilo, fica tranquilo. Alguém ligando aí, de repente o pessoal da família, para na volta levar alguma coisa lá pros ingleses, fica tranquilo. Dizer que tá te vendo na TV, tô te vendo aqui. Tô te vendo aqui, fica tranquilo. Fica tranquilo, desculpa, acontece. Não tem problema, acontece. Foi um erro. Acontece. E a retomada do Figueirense, ela veio no momento ideal, onde se fez a junção, torcedor, a direção e os jogadores, que já vinham comprando uma ideia, mesmo no momento ruim da administração anterior, eles vinham comprando a ideia. A questão do WO, a questão era uma situação para tentar mexer com a estrutura do Figueirense.
eu acho que foi importante. Agora, o Figueirense teve também seus méritos na retomada de alguns atletas. Eu acho que a vinda do Luiz Ricardo, a vinda do lateral esquerdo, Conrado, Pegoraro. A vinda do goleiro Pegoraro deu uma estrutura muito grande para o Figueirense. Ele se criou uma estrutura grande com os atletas que já estavam ali. Eu acho que o Figueirense está de parabéns pela sua permanência. Agora fica uma lição muito grande de retomada, porque a retomada ainda é longa, ela não é curta, entendeu? E as equipes que caíram, Criciúma, Vila Nova, o São Bento, o Londrina teve uma administração final do campeonato ruim, serve de lição para eles que o campeonato, quando tem descenso, precisa ter cuidado. Legal, olha só, grande Fábio Machado, meu querido primo, irmão de coração, és o melhor comentarista esportivo do esporte catarinense, Mauro Machado Costa, teu primo. Tá bom, Mauro, obrigado. O elogio do primo vale. Vale. Obrigado pelo carinho. Essa semana o Criciúma acabou empatando com o Paraná, né, esfriando aí os ânimos da torcida e com os resultados de ontem, enfim, a gente sabe que o Criciúma também vai para a Série C de 2020. Fábio Machado tem a ceninha do jogo aí, o gol do Paraná, depois o Criciúma vai lá, consegue o empate. E a gente comentou muito, Abel, durante esse ano, ficou até lugar comum, tanto que a gente falou, os altos e baixos do Criciúma, troca técnico, vem técnico, sai técnico e o Criciúma oscilando. Só que infelizmente o Criciúma oscilou para baixo na reta final, né? A gente sempre falava do Criciúma, que é um time que a gente não esperava muita coisa, um jogo fora. Ele ia lá, surpreendia e vencia. Depois, quando jogava em casa com um time lá de baixo, opa, agora é a hora do Criciúma fazer um grande resultado. Aí o Criciúma perdia. E a gente vem insistindo, né? O próprio Mancha sabe, a gente trabalha junto, então a gente vinha insistindo nessa tecla, não só no Campeonato Brasileiro da Série B, Abel, como também no Campeonato Catarinense. Sim. Eu lembro do Criciúma, por exemplo, tinha perdido 3 ou 4 partidas para o Avaí, fez a semifinal aqui na ressacada e jogou melhor do que o Avaí. O Avaí acabou indo para a final na penalidade, o próprio Geninho na época reconheceu e disse, olha, o Criciúma jogou melhor do que a gente. Então era um time que te surpreendia, às vezes, positivamente e negativamente. Agora é evidente que ninguém cai de graça, a bola pune, né? Não existe assim nenhum milagre, o Criciúma caiu, não. O Criciúma teve muitos erros na montagem do elenco, na insistência com muitos jogadores. Muitas vezes o Criciúma foi um time muito frio, um time muito gelado, um time que parecia assim que não carregava junto com ele toda a tradição da camisa de um time campeão da Copa do Brasil, e só que infelizmente na reta final, como o Abel já falou e a gente que acompanha a Série B já viu, esses times que lutavam contra o Figueirense, para a sorte do Figueirense, eles acabaram oscilando para baixo, acabaram não vencendo mais partidas, como o Criciúma, né, o próprio Londrina, o Vila Nova, o próprio São Bento. Então, lições, né, aquela fase, é um ano para esquecer. Jamais, é o ano que não pode jamais ser esquecido no Criciúma, é 2019. Tem que ser tirado todas as lições, sacudir a poeira aí, tentar fazer um bom campeonato catarinense e quem sabe voltar para o ano que vem. Porque a Série C, meu amigo, é complicada. Nesse jogo aí teve uma história do repórter que foi detido, Fábio. Ele estava filmando, ele é um repórter de rádio, aconteceu uma situação, ele sacou o celular, que todo mundo sabe, né? Não é novidade para ninguém, tem uma câmera filmadora, tem uma câmera fotográfica também, e filmou a situação. Mas daí o pessoal disse, olha, você é repórter de rádio, não pode filmar. Daí tem a ceninha dele sendo detido ali e tal, é a regra, mas é uma regra meio estranha, né? Mas hoje em dia, você é um profissional do jornalismo, então você não... Daí você é da TV. Daí, de repente, acontece alguma coisa, você quer passar uma informação do telefone, você não pode passar porque você está fazendo um trabalho de rádio. Não pode bater uma foto, porque é um trabalho de jornal. Na verdade, não pode. Está no regulamento da CBF. Estranho, né? Eu não discuto a lei, se ela é certo ou errado, mas não pode. Tá? Então, na verdade, houve uma sucessão de erros. A verdade é essa. Né? Então, tinha um cara ilegal no banco, parece? Tinha um cara ilegal no banco do Paraná, ele não quis sair, a polícia foi lá, pediu para ele sair, ele insistiu em não sair. Aí o repórter de rádio começou a filmar, né? E existe uma ordem que repórter não pode fazer filmagem. A filmagem pertence à TV, né? É um contrato assinado entre a CBF e a televisão que filma os jogos. Então não pode. Imagina, a TV está ali filmando, ela tem um concorrente dentro dela. Não estou discutindo esse mérito, mas tu sabe, eu sou vice-presidente da SESC. A SESC emitiu uma nota oficial justamente relatando a sucessão de erros, né? E torcer para que não se repita,
porque realmente é uma cena extremamente desagradável. Eu vi o que o menino falou, né? O menino falou, eu sou um repórter, eu tô ali, vejo uma situação acontecendo, eu registrei, né? Automaticamente eu peguei meu celular Mas aí pra entra naquela registrar, mas não questão, podia. quem então. filma é a TV, Tá né? certo. Existe a TV. Tanto que as outras TVs que não têm a concessão, digamos, não têm um contrato de transmissão, elas têm um tempo, mais de 3 minutos. Sabe disso, tu é produtor também. Doutor Complicado. vice-presidente da SESC, você já foi conduzido a alguma delegacia trabalhando no meio esportivo? Nunca. Não, porque, assim, Mancha, como repórter, eu fui muito tempo repórter. Então não adianta, você tem que aceitar, você tem que, né? Cumprir as regras ali. Você tem que se sujeitar, você tem que cumprir as regras, né? É bem complicado, mas é uma situação muito complicada. Ó, nossas produtoras Júlia e Tati prepararam a tabela da Série B pra gente dar aquela visualizada, né? Em parte de baixo, tudo resolvido. Na parte de cima, alguma coisa será que ainda pode mudar? Coloca pra gente a tabela, por favor. Pedir pro Marco Jesus. Tá aqui, ó, tá na tela. Se puder encher a tela, tá aqui. O Bragantino já foi, né? Campeão. E também... Bragantino, Sport também. Sport, você acha também? Não, já subiu. Já subiu. América, Atlético e Coritiba ainda estão na briga. A briga, na CRB... verdade, são 3 times aí. Curitiba, Atlético Goianiense e o América, né? Então, Certo. esses 3 aí vão disputar as últimas 2 vagas. Eu acho que o ponto fora da curva de toda a Série B, não sei se o Abel vai concordar, é a campanha do Bragantino, né? O Bragantino fez campanha de time de Série A, sabe? Aquele time de Série A que cai, o Bragantino realmente foi acima. A grande surpresa é na parte do rebaixamento, porque o Figueirense safou com 40 pontos. E eu passei o ano inteiro aqui dizendo o seguinte, que a linha de corte é 44, porque historicamente é 44. Mas o que acontece? Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova não quiseram mais vencer. Aí facilita o trabalho do Figueirense. O Figueirense teve 2 vitórias importantes nessa sequência invicta, que foi a vitória contra o Paraná fora de casa. O Paraná lutava pelo acesso. O 3-1 contra a Ponte Preta foi muito importante e os outros empates. Então, o Figueirense foi acumulando pontos. De ponto em ponto, né? De ponto em ponto, o Figueirense foi se ajustando ali. Londrina, São Bento e Criciúma e Vila Nova estacionaram 36 pontos. Abel, olhando a tabela assim, alguma coisa te surpreende na parte de cima, na parte do meio, na parte de baixo? O Botafogo largou bem, né? Teve um bom início mas e tal. assim, ó, nós temos que perceber que o Londrina chegou a estar no G4. No G4 algumas rodadas. 8 rodadas o Londrina chegou a estar no G4, tá? O Botafogo de Ribeirão Preto está em 10º, nosso querido Emerson Maria. Chegou a brigar também pelo acesso. E aí, só para fechar então, Mancha, já que eu estou vendo a tabela, está na minha cara ali, o Vitória, né? O Vitória da Bahia, que muito tempo se dava ele como rebaixado na lanterna, o Geninho foi lá, acabou fazendo um grande trabalho. O Vitória, que é vice-campeão brasileiro, era um time que qualquer campeonato você olha e coloca o Vitória como um dos favoritos para subir. Alguma coisa que chamou a atenção? Não, eu acho que está dentro do normal. A sequência do Bragantino, mas o Bragantino foi o que me jogou o melhor futebol da Série B. Eu entendia que o Cuiabá, se não tivesse alguns descuidos durante a competição, brigaria por acesso. Tem um time muito forte, um time competitivo, mas o Cuiabá teve uma situação que ele fez poucos pontos dentro de casa. E aonde seria o grande trunfo do Cuiabá na Série B, ele não conseguiu ser. O Cuiabá foi uma equipe que ganhou muitos pontos fora de casa, mas perdeu muito ponto em casa. Para a gente terminar momentaneamente esse assunto da Série B, será que a gente consegue colocar o doutor Juca Miguel para falar com a gente também, já pegar o boa tarde dele lá de Joinville, direto do norte do estado, e para comentar um pouquinho aí de Série B mesmo, a gente sabendo aí da situação do Jack tá em outra competição, não tem nada a ver com a Série B, mas o Dr. Juca acompanhou, claro, tudo, e a pergunta que eu faço pro Juca já é para complicar um pouquinho ele, Dr. Juca Miguel. Muito boa tarde. Gente, vendo a situação do Bragantino, todo mundo sabe que o Bragantino teve aquele apoio financeiro. Tudo passa pela grana, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Fábio. Um beijo para Abel, que dirigiu o Joinville aí entre 2000 e 2001. Um beijo também para toda a nossa audiência, Mancha. Esse lance do Bragantino, com grana, fica mais fácil, né? O Bragantino meio que já anunciou que ano que vem terá 200 milhões de reais para investir na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, diferente do que entra Avaí, Chapecoense, quando entrou o Joinville, Criciúma, Ceará, Fortaleza, equipes que a gente diz no nosso nível, mais ou menos, vai entrar para brigar por alguma coisa a mais no Campeonato Brasileiro, né? Com dinheiro aí a gente sabe que fica tudo muito mais fácil, Mancha. E sábado passado aqui no Clube da Bola, só para a gente poder falar um pouco também da questão do Figueirense, eu recebi muitas mensagens de carinho dos torcedores da Rô, do Edson, pessoal aí de Floripa, da Rô, torcida Elas, quando eu bati na tecla aqui do torcedor abraçar o Figueirense. Porque, gente,
O Fábio até botou no ND+, um post em referência a mim, porque eu bati muito nessa tecla. Porque a gente que está aqui numa Série D, né? O Mancha brincou, o Jack não tá... Não, o Jack não tá disputando nada, Mancha. O Jack tá de férias, cara. E a gente está aqui no Clube da Bola para poder participar também com vocês. Mas a Série D, cara, é um inferno. A Série C é a porta do inferno, só que não tem visibilidade. Eu bati muito nessa tecla, torcedor do Figueirense, não deixa aí para esse Vernalha aí, esses calhordas, o que sacanearam o Figueirense, e alguns torcedores aqui de Joinville ficam chateados comigo. Você não tem que defender o Figueirense, você tem que ir na TV e ficar lá criticando. Eu zoo aqui Figueirense, Avaí, mas no meu entendimento global, por exemplo, Santa Catarina tem 3 vagas na Série D porque as equipes estão na Série A, Série B e dão um ranqueamento em nível nacional que dá o direito do Joinville ter uma vaga na Série D. Então eu acho que o meu pensamento ele é um pouco macro quando sai da esfera do estadual, que a gente brinca, zoa, que o Figueirense cai no estadual, que o Avaí cai, que o Jack cai. Agora em nível nacional o negócio tem que ser fortalecido. E como é que você vai fortalecer isso? Com uma diretoria atuante. Mas o Figueirense fez tudo errado. Pegou aí um bando de charlatão que só fez bobagem, conseguiu trocar 200 vezes de treinador, os caras conseguiram dar a WO, e qual que era a última esperança? Por isso que eu vim aqui, e nessa parte a gente até tem um pouquinho mais de experiência em rebaixamento do que vocês aí do outro lado, vocês de Floripa, porque vocês não estão vivendo o que eu estou vivendo aqui. E eu consegui olhar no olho do torcedor do Figueira e dizer, ei, presta atenção aqui no que o Juquinha vai falar, peguem o Figueirense no colo, encham esse estádio Orlando Scarpelli, porque depois não adianta reclamar. Depois que cai pra Série C, não adianta quebrar vidro, não adianta pichar muro. É hora de ir lá e gritar. Que coisa linda quando tava 3-0 pro Bragantino, gritando. Eu me arrepiei, cara. Assistindo esse jogo, me arrepiei. Falei, pô, que beleza, não vai cair. Há 2 semanas atrás, no Clube da Bola, eu falei, o Figueira não cai mais, porque tá com essência, tá com brilho no olho, o brilho no olho que o Joinville teve em 2014, o brilho no olho que o Joinville teve em 2013, quase subiu. E esse brilho no olho que o Figueira teve, que vídeo animal, vídeo bonito pra caramba que os caras montaram do Figueirense. E é isso mesmo, eu consigo aqui de Joinville olhar e me arrepiar com esse vídeo, porque é isso mesmo. É um negócio, pegou aí um monte de charlatão, um monte de aventureiro, um monte de forasteiro, os caras conseguiram pegar o Figueira no colo, a torcida botou esse time, ó, aqui na mão, foi no Scarpelli e lotou. Você acha que os caras não sentiram em campo isso que agora tinha? Esses caras que não quiseram jogar bola lá, que depois mudou todo mundo, esses caras agora que chegaram aí, o Breno que passou por aqui, baita jogador, hein, Fábio Machado? E os outros atletas pegaram o Figueira no colo e falaram, não, peraí, essa torcida aqui, ó, nós tomando 3 bagos, que podia ter sido 6 contra o Bragantino, e cantando até o final do jogo. Então, por esse Figueira a gente vai brigar. E esse Figueirense que fez tudo errado no ano, mas conseguiu, graças ao seu torcedor e alguns atletas que entenderam a magnitude do Figueirense aí, nesse nível estadual que tem, nível nacional também, e pegaram o Figueira no colo. Mas eu sei que você me perguntou do Bragantino, mas eu queria falar também um pouquinho do Figueirense, porque lá atrás, 2 anos atrás, quando o Figueira fez essa parceria burra aí com esses caras aí da Elefante, eu falei, gente, o Jack passou por isso aqui, e não deu certo. Não façam isso. SA tem que ser muito bem costurado. SA decente é o que fez o Bragantino. A SA roubada é o que fez o Figueirense. Mas o que importa agora é que deu tudo errado pro Figueirense, mas em campo, junto com o torcedor, as coisas aconteceram. Diferente do Criciúma, que infelizmente não escapou a mancha. Mas é aquilo, com grana a coisa fica mais fácil, como é o caso do Bragantino. Sem grana, tem que ser o torcedor. Parabéns, torcedor do Figueirense. Vocês deram uma aula do que é apoiar o clube aí quando os caras estão numa fase complicada. Legal, doutor Juca Miguel, daqui a pouco ele tá de volta. É uma pergunta interessante aqui, o Gerson da Silveira, do bairro Monte Cristo, aqui em Floripa. Boa tarde a todos. Há possibilidade de algum clube entrar com uma ação contra o Figueirense, contra a permanência do Figueirense na Série B, referente ao WO, Fábio? Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar, mas o nosso querido Mário Bertoncini, que esteve aqui, meu amigo particular, ele já deu, né? Ele já falou que não tem, até porque o Figueirense já foi punido. Ele teve a primeira punição, que era os 3 pontos que passa para o Cuiabá, e depois teve a punição de valor, que é R$3.000, alguma coisa assim. E depois ela foi confirmada depois. Então, isso aí está sacramentado. O Figueirense já foi punido, né, com aquele WO. O que poderia ter é o Cuiabá, por exemplo, como se sentir prejudicado por ter aberto o campo, né?
Aí é uma outra questão, mas não, viu? O torcedor pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Rapidinho, Abel, como treinador, você passou já pelas 4 divisões? Lembrei o Juca citando o Jack na Série D, falou ali que é a porta do inferno, que é o inferno. Você já passou pelas 4? As 4 divisões. Como treinador? Como treinador, a Série A, alguns jogos com o Figueirense, mas a Série D, a C e B, trabalhei, é difícil. A Série D é a mais difícil de todas, porque são regionalizados, são 3 mata-matas, né? Até encaixar um acesso, até a gente parabenizar o Brusque, porque teve o feito de chegar a uma Série C hoje. Eu acho que a Série C hoje ela já está num momento bom de competição, então não vejo as equipes que caírem, elas têm que ter um suporte para poder voltar a trabalhar novamente, para voltar à série de origem. Legal, olha só. Vamos falar agora um pouquinho de Série A, a gente vai para o Oeste Catarinense, tem uma mensagem aqui para abrir essa conversa, né? Boa tarde, Mancha, aqui é o Cauê de Chapecó. Só para lembrar que hoje faz 3 anos do grande jogo entre Chape e São Lourenço. O Badá vai falar pra gente, mas foi o jogo que colocou a Chape na final, não foi, São Lourenço? O jogo da defesa do Danilo com o pé? Acredito que sim. Eu acho que foi, o Badá vai lembrar pra gente. Mas foi, sim. E ele tem uma pergunta, gostaria de perguntar a vocês o que acharam do novo regulamento do Catarinense do ano que vem. Cauê, a gente já vai falar isso no momento certo do programa, fica ligadinho, porque agora a gente vai pro Oeste do estado, relembrar essa data que você tá lembrando aqui dos 3 anos do jogo Chape e São Lourenço e conversar com o Sérgio Badá. A Chapecoense vem da vitória, passou pelo Ceará, o golzinho do Everaldo, mas a gente sabe que a situação não é nada boa, não é nada legal para a Chape. Muito boa tarde, Badá. Hoje está fazendo 3 anos daquela defesa impressionante. Isso aí, Mancha. Boa tarde para você. Um grande abraço ao Fábio Machado, nosso Juca Miguel e o professor Abel Ribeiro, que já fez bons trabalhos aqui na Chapecoense, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande aqui, sempre deixou sua marca positivamente quando trabalhou no Verdão. Mas hoje é uma mistura de saudade, de tristeza, de boa recordação, mas ao mesmo tempo, né, de frustração, porque foi um jogo, digamos assim, épico da Chapecoense, empatou em 0-0 e se classificou para a final porque havia empatado na Argentina em 1-1. E aí a Chapecoense empatou 0-0 aqui com aquela defesa milagrosa do Danilo, né, que ficou eternizada, acabou ganhando naturalmente por tudo aquilo que depois aconteceu. Um destaque que até hoje ninguém esquece, a defesa do Danilo contra o São Lourenço. Então, exatos 3 hoje, mês de novembro, é um mês sempre de muita lembrança, de muita recordação, de muitas saudades, de muitas tristezas, lembranças de coisas boas, mas com a lembrança das coisas boas vem também a tristeza por tudo aquilo que a Chapecoense passou de 29 de novembro em diante, né? Então, semana que vem completa 3 anos do acidente, da tragédia. E, de novo, vai ser uma semana difícil, é um momento difícil, onde os sentimentos se misturam, né? Um pouco de tristeza, muita saudade e assim por diante, tentando levar a vida em frente, como está fazendo a Chapecoense. Aí a gente está vendo os lances da vitória contra o Ceará, num jogo muito ruim, mais um jogo muito ruim tecnicamente, e o Marquinhos Santos foi até muito feliz na sua entrevista coletiva ao reconhecer que foi uma atuação fraca da Chapecoense, que o resultado foi melhor do que a atuação do time, e foi verdade, porque até o final do jogo, o jogo se arrastava num 0-0 terrível, o Ceará também não jogando nada com coisa nenhuma, com Adilson Batista à beira do gramado e Bergshow no comando do ataque. E aí também meus amigos do Ceará, com todo respeito, também estão pedindo para se complicar, né? Com todo respeito, Adilson Batista, gente boa, já trabalhou em clubes aqui de Santa Catarina, mas o homem chama a Série B. E aí com Bergshow no comando do ataque, estão pedindo para se incomodar. E aí a Chapecoense com o gol do Everaldo, que apesar da campanha ruim que a Chapecoense faz, é um dos jogadores que tem se destacado, que está se valorizando, marcou seu 12º gol, é o jogador que mais vezes marcou gols numa Série A na história da Chapecoense, em 6 edições, ninguém havia marcado 12 gols, este foi o seu 12º gol, então uma vitória, né, para manter pelo menos matematicamente a Chapecoense com possibilidades ainda de sonhar, de esperar pelo milagre, que a gente sabe que é difícil de acontecer. A Chapecoense foi a 25 pontos, pode somar mais 15, teria que ganhar as 5 para chegar a 40, somar mais 15 pontos, e a gente sabe que com 40 pontos, esse ano definitivamente não vai escapar, que o grau de exigência vai ser lá por 43, 44, porque a briga tá boa, tá grande ali com Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e também o Ceará. Então,
Amanhã tem mais esse jogo aí contra o Avaí, um time rebaixado contra a Chapecoense, que para o técnico Marquinhos Santos e para os jogadores, né, apesar de toda a dificuldade que eles estão tendo, o Everaldo deu uma entrevista em tom de desabafo nesta semana, que repercutiu muito, né, porque a Chapecoense não paga direito de imagens há 7 meses. Vejam só que coisa terrível, né? Então, o Everaldo desabafou e não adianta a gente, né, querer tapar o sol com a peneira. A gente sabe que isso incomoda, que isso atrapalha, que isso influencia, porque futebol é assim, em qualquer profissão, se você atrasar o salário do teu funcionário, certamente a disposição da maioria deles não vai ser a mesma. Mas no futebol, isso é ainda mais latente, é mais forte, porque no futebol é um mundo diferente. O jogador de Série A tem que receber em dia, tem que ter do bom e do melhor, e se trabalha com premiação extra. O ano passado, para a Chapecoense permanecer na Série A aqui, foi um absurdo. A cada rodada tinha que aumentar o prêmio, a cada rodada tinha que aumentar o bicho. Conforme ia passando os jogos, que ia aumentando a possibilidade de permanência, tinha que aumentar a premiação para os jogadores terem motivação, e foi escapar na última rodada, quando venceu o São Paulo por 1-0 aqui, uma premiação exorbitante, que eu acho que até hoje ainda tem jogador que tem para receber do ano passado. E esse ano aqui a Chapecoense, sem condições financeiras, não consegue manter o salário em dia, quanto muito oferecer premiação extra. Então, naturalmente que isso também atrapalhou, mas não foi só isso, foi má formação de elenco. Chapecoense foi muito na onda de treinadores e de empresários. E aí não teve convicção, fez negócios mal feitos, contratos mal feitos, que vai ser um problema sério para desfazer agora esse contrato. Então, estamos torcendo para que passe logo, e falta pouco, né? Dia 8 de dezembro termina o campeonato, e aí a Chapecoense já está se reestruturando, reformulando, principalmente a diretoria. A cada semana tem um novo dirigente renunciando, já renunciou Plínio David Enes Filho Maninho, que era o presidente, vice-presidente, são cargos que não são remunerados e que foram eleitos pelo Conselho Deliberativo, vice-jurídico já renunciou, vice de marketing e patrimônio já renunciou, vice de futebol renunciou essa semana. Então, está passando por uma reformulação, e com todo respeito a quem saiu, mas até uma reformulação animadora que, se fizerem um trabalho bem feito, quem sabe possam reerguer novamente a Chapecoense. Então, situação complicada, mas temos que seguir em frente. Amanhã tem um jogo contra o Avaí lá em Florianópolis. Antes de devolver, mandar um grande abraço aqui para o Orestes Moura, pessoal do Passarinho Chapecó, que ontem foi para Londrina, Paraná. Orestes Moura, um abraço para você, para toda a turma aí. E também quem está nos acompanhando, o Jonathan e o seu cunhado, o Cleomar. Estamos de olho no Clube da Bola e ainda acreditando na vitória amanhã da Chapecoense, 2-0 contra o Avaí. É um capítulo à parte que depois, né, Mancha, a gente vai repercutir e comentar a respeito do jogo da Chapecoense contra o Avaí amanhã na ressacada. Com certeza vai dar no próximo bloco, tela dividida. De um lado, o nosso Lobo Alfa Badá, do outro, Data Fábio, Fábio Machado, pra gente falar do jogo de amanhã, esse encontro catarinense na Série A. Agora o Fábio vai falar um pouquinho sobre a última rodada, né? Cruzeiro e Avaí ficou no 0-0 e foi o jogo foi esse jogo da matemática que encerrou a matemática pro Avaí, Fábio? Sim, foi esse que matematicamente rebaixou o Avaí, né? O Avaí já estava rebaixado há muito tempo. Eu, na verdade, 2 jogos que para mim marcaram o rebaixamento do Avaí, o que rebaixou virtualmente o Avaí, foram lá no turno, contra o Botafogo e contra o Cruzeiro, que eram 2 jogos que o Avaí faria em casa no estado da ressacada, e se vencesse, ficaria ali próximo de sair do rebaixamento. Na época, com o Alberto Valentim, como perdeu esses 2 jogos, ali para mim, aqui no Clube da Bola, eu disse, olha, o Avaí já pode começar a pensar em Série B, porque o time não tem capacidade de reagir. Sobre o jogo, Mancha, o que eu vou falar? Um esquema totalmente fechado, retrancado, né? Um time que o Cruzeiro insistiu, o Cruzeiro tem sérias deficiências também. É impressionante como o time do Cruzeiro foi esfacelado. Apesar de tudo, o Avaí criou a chance, teve essa chance aí, uma bela bicicleta aí do Vinícius Araújo. Foi um jogo de muitas alternativas. Mas quando o Avaí tentava colocar a bola no chão, quando o Avaí tentava criar alguma coisa, mais uma vez a parte técnica era o impeditivo, né? Porque você não vai fazer um time que é pior do que o do ano passado da Série B, nós já falamos sobre isso. O Avaí teve a proeza de, num time da Série A, disputar um campeonato mais difícil, tá com um time pior do que o time que disputou da Série B. Então, quando o Avaí queria colocar essa bola no chão, queria criar alguma coisa, queria explodir, né? Queria criar alguma boa jogada, a parte técnica realmente impedia.
O Cruzeiro foi para cima, teve chance, teve possibilidade. Thiago Neves fez uma cabeçada, teve um cabeceio ali que por pouco não fez o seu gol. O goleiro Vladimir fez boas intervenções também. Foi um jogo muito aberto, apesar de tudo, apesar de todos esses problemas. E o que chamou muita atenção foi a vibração do Evandro. E essa imagem acabou correndo o Brasil, né? O Evandro vibrando como se o Avaí tivesse conquistado um título. Eu vou aqui separar um pouco. Eu até vou entender o Evandro. Eu vou explicar por quê. O Evandro é muito emotivo. A gente conhece ele já esteve aqui no programa. Ele, quando atleta, né? Ele chorava quando ele fazia o gol. O que ele quis dizer ali? Né? Talvez foi essa mensagem que ninguém entendeu. De que o Avaí, com todas as deficiências, acabou empatando com o Cruzeiro no Mineirão. Foi ali, na verdade, uma conquista pessoal. Mas é evidente que ficou muito estranho um treinador vibrar no rebaixamento. E foi isso que aconteceu. Né? Então a imagem acabou não pegando muito bem e o Evandro agora, o que resta para ele, durante o resto do campeonato, é falar em dignidade, para tentar animar um pouco esse grupo, que a gente sabe que muitos deles não vão estar no ano que vem. A limpeza vai ser geral no time do Avaí. Abel, a gente vai para o intervalo, mas antes a tua opinião de técnico. O que aconteceu com o Avaí 2019? Veio bem, catarinense, mas depois não conseguiu mostrar um futebol no Brasileirão. O Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato longo, você tem que manter uma regularidade boa. E o Avaí oscilou muito nessa regularidade. Então, é difícil você jogar um Campeonato Brasileiro na situação que o Avaí jogou. O Avaí fez um investimento pequeno, né, apostou principalmente na segunda etapa do campeonato muito nos jogadores jovens. Mas não é demérito o Avaí cair, não. Eu acho que o Avaí caiu com a cabeça tranquila de um prosseguimento desse futuro dentro do brasileiro. Legal. Olha só, tem um recadinho antes do intervalo, hein? Para tudo e presta atenção aqui. Está acontecendo desde ontem a maior ação de vendas de carros que São José e região já viram. Você que está pensando em comprar seu carro novo não pode perder o Duelo de Gigantes Carro Fácil. Hoje e também amanhã, a partir das 9 da manhã, na Arena Multiuso da Beira-Mar de São José, com estacionamento gratuito. E para quem comprar o seu carro 0 km e pagar 50% do financiamento, só vai começar a pagar as parcelas em 2021. A Safra Financeira está disponível lá na Arena para os financiamentos com as melhores taxas. Corre para lá e garanta já o seu presente de Natal com excelentes condições. As maiores concessionárias também estão te esperando até às 7 horas da noite. Quem for, com certeza, vai sair de carro novo. Aproveita a chance de fazer um grande negócio. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência volta com mais destaques do futebol catarinense. Vamos falar também da final da Libertadores, primeiro jogo da decisão. Segura aí!